A Venezuela vive dias de acirramento e clima político tenso, mesmo com o acordo eleitoral assinado em Barbados, envolvendo o governo Maduro e a oposição para o pleito do ano que vem. Isso porque a realização de eleições primárias por parte de opositores e a vitória da ultraliberal Maria Corina Machado desencadeou uma série de provocações e trocas de acusações, que envolveu até uma ameaça dos Estados Unidos de retirar os últimos alívios nas sanções contra a indústria petroleira do país. Para falar com a gente sobre o clima político na Venezuela, nós conversamos agora com o Lucas Stanislau, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fato lá em Caracas, na Venezuela. Lucas Stanislau, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, Cosmo, Ana. Olá a todos que nos acompanham. Prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Lucas, vamos falar então desse momento vivido aí na Venezuela. Existia a sinalização dos Estados Unidos, vinha aliviando aí as sanções contra a indústria petroleira do país, para melhorar a situação. Mas aí, depois dessas primárias envolvendo a oposição, mudou tudo, embolou, está um clima tenso, Estados Unidos ameaçando não aliviar mais essas sanções. Queria que você trouxesse para a gente aí como é que está o clima na Venezuela no atual momento. Pois é, depois da assinatura do acordo que rolou em Bridgetown, capital de Barbados, né, entre governo e oposição, no dia 17 de outubro, a gente viveu alguns dias de otimismo no país, né? A gente teve essa concordância, essa harmonia entre governo e oposição, que vinham tentando voltar à mesa de diálogo já há alguns meses, mas sem consenso. Esse acordo criou um clima de paz momentânea entre as partes, né, e um clima de harmonia política no país. Ali se concordou em realizar eleições presidenciais no segundo semestre de 2024, com algumas regras ali já estipuladas, mais ou menos já o que diz a Constituição, mas com a anuência de ambas as partes. E logo depois o anunciou o alívio de algumas sanções, né, ainda que temporariamente, por 6 meses, mas na prática, isso significaria o retorno da Venezuela ao mercado internacional de petróleo, que é importantíssimo para a economia do país, para voltar a alavancar, recuperar a PIB, sair da recessão, encerrar a hiperinflação, enfim, tudo isso que a Venezuela precisa. Só que isso durou pouco, né? No domingo 22 de outubro, a oposição as urnas de maneira independente, recusando o Conselho Nacional Eleitoral que foi oferecido. Então, isso na prática significou o quê? A ausência de urnas eletrônicas do CNE, a ausência de auditoria na apuração, a ausência, enfim, de todos os mecanismos técnicos que a gente tem no Brasil, seria o nosso TSE, né? Basicamente uma consulta independente que eles fizeram, e aí começou uma contradição, uma disputa pelo futuro desse processo, né? O governo acusou a oposição justamente porque não há maneira de auditar esse processo de maneira independente, né? A organização ficou toda a cargo da oposição, e aí um elemento que trouxe também mais instabilidade para o processo foi a vitória da ultraliberal Maria Corina Machado, que está, segundo a Justiça, inabilitada de ocupar cargos públicos. A vitória da Corina Machado praticamente significa que a oposição vai escolher uma candidata à presidência da República que não pode assumir cargos públicos, o que cria, de fato, uma instabilidade no cenário, tanto para a oposição quanto para o governo. Aproveitando que a gente falou um pouco do bloqueio econômico, queria te escutar, Lucas, sobre a possível intervenção ou até ação direta dos Estados Unidos nesse processo eleitoral, como que isso vem sendo observado, o que dá para se falar já, e se a população venezuelana tem acompanhado esse processo, tem observado essa movimentação. Pois é, Ana, de maneira geral, a população venezuelana quer o fim do bloqueio. Segundo a maioria de pesquisas enfim, institutos de pesquisa, né, e que fazem consultas da população, a maioria dos venezuelanos querem o fim do bloqueio, é algo entre 80% a quase 90% da população que pede o fim do bloqueio. Por parte de Washington, tem duas alternativas, né? Manter uma narrativa ideológica de apoio a essa oposição mais extremista de direita, né? Que vinha sendo representada pelo Juan Guaidó, que agora já é meio carta fora do baralho, e analistas apontam
que a Corina Machado deve assumir esse papel de liderança dessa oposição extremista. E, por outro lado, os Estados Unidos também precisam do petróleo venezuelano, né? Então tem esse caráter mais pragmático nas negociações, até por isso que o presidente Joe Biden abriu uma linha de negociação direta com o presidente Maduro, não mais pela oposição. Então a oposição perdeu muita força política de barganha nesse processo. Questões práticas dos Estados Unidos, que vivem, a gente sabe, uma crise energética, né? E ano que vem também é ano eleitoral nos Estados Unidos, então o presidente Biden está de apoio de eleitores venezuelanos e também em melhorar a crise interna dos Estados Unidos, questão de inflação, combustível, ele precisa disso para poder ser reeleito, né? Agora, Lucas, você tocou nessa questão do Guaidó, né? Que você falou praticamente carta fora do baralho. Como é que foi depois daquele turbilhão todo, aquela loucura, pedir apoio internacional? Ele praticamente acabou com a carreira política dele, não acabou? Como é que está o clima vivenciado aí, já pensando no pleito eleitoral do ano que vem? Porque nas primárias agora da oposição vem essa ultraliberal, Guaidó fora do baralho, o clima especificamente, governo, oposição, como é que está lidando? Pois é, Cosmo, o Guaidó ele tem uma trajetória política muito inusitada, porque ele nunca foi uma personalidade muito grande, nem no meio opositor. Ele participou de uma eleição só na vida dele, foi eleito deputado para o Parlamento Nacional, uma vez só, com um pouco mais de 20 mil votos, então nem é uma votação expressiva, e acabou que assumiu essa figura inventada, completamente fake, a gente fala, né, do governo interino, autoproclamado, que foi apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, e por isso ele surgiu como uma personalidade internacional, mas dentro da Venezuela ele nunca teve essa projeção toda. Figuras de fato que têm uma projeção na direita, Leopoldo Lopes, ex-prefeito de Chacao, é uma pessoa das mais extremistas da direita venezuelana, que hoje se diz exilado, né, na Espanha, foragido do país porque estava preso por manifestações violentas, e de fato quem sobe o jogo todo é Maria Corina Machado, uma velha conhecida da direita venezuelana, ela que tem uma trajetória política reconhecida dentro do campo conservador da Venezuela, a golpe de 2002 contra o ex-presidente Hugo Chávez, assinou que fechou o Congresso, fechou a STF, suspendeu garantias legais durante esse golpe. Mais para frente, foi acusada de receber apoio financeiro dos Estados Unidos para fundar uma ONG e pedir referendos revogatórios constantes contra Chávez. Também foi uma das principais organizadoras dos protestos violentos de 2014 e 2017, que forçaram a saída de Maduro do poder e fracassaram, como a gente sabe. Então, a Machado ela é uma figura mais tradicional da direita venezuelana e parece que agora ela quer forçar a voz dela diante da justiça eleitoral, mas vai ser uma judicial e a gente não sabe qual o papel que Washington pode ter, de pressionar o governo Maduro para aceitar a habilitação dela ou manter essa Machado inabilitada e escolher eventualmente outra figura para representar esse campo. Fato é que, de acordo com a justiça venezuelana, de acordo com as leis venezuelanas, Maria Corina Machado, desde 2015, não pode assumir nenhum cargo pelos próximos 15 anos. E, Lucas, a gente está com uma certa instabilidade na sua internet, mas a gente está conseguindo te entender. Vou fazer uma última pergunta, então, ainda sobre esse processo eleitoral que deve acontecer no ano que vem, sobre o apoio, aí sim, um apoio institucional dos países vizinhos aqui da América Latina, ao país, ao processo democrático dentro da Venezuela, incluindo o Brasil. Queria que você comentasse um pouco essa relação internacional para além dos Estados Unidos que a gente já comentou. Não, sem dúvidas, Ana, vai ser muito importante a gente trazer um pouco de estabilidade para a Venezuela, né? Em 2018, quando ocorreram as últimas eleições presidenciais, o atual presidente Nicolás Maduro saiu vencedor e a eleição não foi reconhecida por uma série de países, tanto os vizinhos, como o Brasil na época de Bolsonaro, a Colômbia na época de Ivan Duque, quanto os Estados Unidos e a maioria dos países europeus também. Isso trouxe uma era de instabilidade para a Venezuela e, enfim, não interessa nem ao continente, muito menos ao hemisfério ocidental, um país da importância energética e geopolítica como é a Venezuela, vivendo um cenário instável, né? É interessante para todo mundo que a Venezuela passe por um período, uma fase mais estável politicamente. Então, esse apoio regional vai ser muito importante, a gente tem que ficar de olho como é que Washington vai reagir.
Eu acho que a tendência é que Washington queira que a Venezuela se estabilize para poder estabilizar o mercado petroleiro internacional. E muito importante também, Ana, no acordo que foi assinado em Barbados, ali está previsto o acompanhamento de organismos internacionais para observar as eleições presidenciais. Então, Centro Carter já está definido, observação da ONU e missão da União Europeia também. Isso deve trazer certa estabilidade tanto para a eleição quanto para o pós-eleição, né, para o respeito dos resultados que saiam das urnas também. E a gente teve um pouco mais de estabilidade com a sua internet agora e conseguimos te ouvir perfeitamente. E a gente agradece ao Lucas Stanislau, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fatos em Caracas, e conversou conosco sobre o atual contexto político do país. Lucas, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Abraço.